Aleluias. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, não é 1 João não, a primeira referência, João 14, 16, e depois nós vamos para 2 Coríntios 4, 7. 1 João. Aleluias. Raquel tá lá. Esse é o versículo base da nossa série, que hoje é a terceira mensagem, o legado do Espírito Santo. Vamos ler, 14:16 diz: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, aleluias, outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós, dentro de vós. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de pregar a tua palavra, Senhor amado. Abre agora o nosso entendimento, abre os ouvidos, o coração, para aquele que ouve essa mensagem, e usa aquele que prega com o poder do teu Espírito Santo. Viemos aqui, Senhor, e cremos que esse é o tema de crises que muitas vezes enfrentamos, Senhor amado. E hoje, eu creio que tu queres, Senhor, nos levantar, que tu queres, Senhor, nos mostrar como enfrentar as crises. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor fale aos nossos corações, e que cada um de nós, o desanimado, que hoje saia com novo ânimo, aquele que está querendo desistir, que saia cheio da presença do Senhor, para perseverar, que o óleo do Espírito, o azeite do Espírito Santo, seja derramado em cada vaso aqui presente nessa manhã, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Semana passada o pastor Marcos pregou, deu uma interrompida nessa série O Legado do Espírito Santo. Quando nós chegamos, vou voltar aqui para João 14, você pega o livro de João, e quando você pega a partir do versículo 13, até 12, ele descreve os acontecimentos, ele lidera, ele discipula os seus discípulos, e ensina, mostra para eles o seu poder inigualável, o poder sobrenatural, que cura enfermos, que liberta cativos, que expele demônios, que tem controle sobre a natureza, sobre as águas, sobre as tempestades, multiplica pão, multiplica os pães, tudo isso ele mostrou até ali. Os seus discípulos já estavam acostumados a andar na dependência dele, chamavam de mestre, chamavam ele do seu mestre que tudo ensinava. Eles já tinham essa dependência e reconheciam
a liderança de Jesus sobre a vida de cada um deles. Mas depois de 3 anos e alguma coisa, eles já acostumados com o Senhor Jesus, chegava a hora da grande missão de Jesus Cristo. Chegava a hora dele subir a cruz. Chegava a hora dele subir, morrer, ser ressuscitado e subir de uma vez. E agora, desde João 13, se você depois quiser estudar, até o João 17, Jesus começa a preparar seus discípulos para um novo momento, para aquilo que vai acontecer nesse momento em que ele vai deixá-los. E aqui, ele começa a explicar que eu rogarei ao Pai, eu vou ter que subir, eu vou daqui a pouco, eu vou subir, mas eu rogarei ao Pai, e ele vos dará, pode abrir aí o 16, 14, 16, e ele vos dará o quê? Já estudamos aqui, um outro consolador, esse outro é um outro, mas na mesma essência, assim como ele, o Espírito do Senhor, que se chama Paráclito, o ajudador, vocês vão ter outro ajudador, assim como eu cuidei de vocês até agora, virá um outro que eu chamo aqui Consolador, que vai começar a tomar cuidado de vocês, a cuidar de vocês. Eu estou passando o bastão, eu vou passar o bastão da liderança desse processo. Ele tem a mesma essência, ele tem o mesmo amor que eu tenho por vocês, ele tem o mesmo poder, ele tem a mesma compaixão, ele conhece as Escrituras, ele vai ensinar também vocês a verdade, a palavra do Senhor é a verdade, ele vai guiar vocês à verdade, vai explicar a verdade, ele vai consolar vocês, ele se é um ajudador. E ele diz assim, no outro versículo, ele diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não consegue conhecer, porque só é conhecido quem nasce de novo, quem se rende ao Senhor Jesus Cristo. Mas vós conheceis. Por quê? Porque ele já habita entre vós. No guarda-chuva de Jesus Cristo, na vida de Jesus Cristo, tudo que Jesus Cristo fez aqui, fez no poder do Espírito Santo de Deus. Habitava com ele, e habitava então entre eles. Mas a partir de agora, disse Jesus Cristo, ele estará dentro. Uau! A partir de agora, eu vou subir, quando eu subir, o Espírito Santo estará, não só entre vocês, estará dentro de vocês. Vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Então, era uma passagem, uma passagem de bastão. Aquilo que eles estavam acostumados, nesses 3 anos e meio, agora iria mudar, seria diferente. E segundo Jesus, seria melhor para eles, porque agora, eles não apenas estavam ao lado de Jesus, a partir de agora, eles estarão ao lado do Espírito Santo, mas mais do que ao lado do Espírito Santo, o Espírito Santo estará com eles. Aonde quer que você vá, você que se rendeu a Cristo, o Espírito Santo está com... Vamos acordar, igreja do Senhor. Estará com você, dentro de você, o seu ajudador, o ajudador pessoal, para cada um. O Espírito Santo vive em cada um, e por isso então, o poder de Deus vai se expandir, vai ser multiplicado, vai atingir outros lugares através dos discípulos, porque antes era o poder limitado à presença de Jesus, e agora seria não mais limitado, porque os discípulos receberiam esse poder dentro de cada um deles, e cada um deles seriam pregadores do Evangelho, seriam pregadores do reino do Senhor, teriam o mesmo poder que o Senhor. Amém? E ele diz, e ele estará com vocês para sempre. Eu vim e tenho que subir, mas o Espírito do Senhor vai ficar com vocês para sempre.
uma vez que Ele entra dentro de você, uma vez que você se rende a Ele, Ele permanecerá com você, um ajudador pessoal, com o mesmo poder de Jesus, com o mesmo amor que o Senhor tem por você, estará com você, dentro de você, para todo e sempre. Diante da crise, tenha uma certeza: Deus está contigo. O Espírito de Deus habita em você, o Consolador, o Ajudador. Toda vez que você passar por momentos difíceis, tenebrosos, a primeira coisa que você deve fazer é se lembrar: Deus está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque tu estás comigo. E Ele está agora mais próximo de você. Ele está dentro de você. Você é a casa dEle, você é o templo dEle. Então, quando você se sentir só, às vezes eu me sinto, às vezes você se sente só, às vezes você se sente encurralado, e aí você precisa lembrar que dentro de você habita o Espírito do Senhor. Quem pode agradecer e dar um glória a Deus por isso? Ele diz no 18: não vos deixareis órfãos. Em Cristo você recebe o Espírito do Senhor. E temos dito isso para que você jamais esqueça, e você ganhe uma nova identidade. Você e eu agora somos filhos amados do Deus Pai. Deus sabe cuidar de nós, aleluias. A segunda coisa rápida, antes de entrarmos mais profundamente, que hoje eu quero explorar um pouquinho as crises, como enfrentar essas crises. A segunda coisa que você deve guardar é que está escrito em 1 Coríntios 10, que Deus não permite que você seja provado, tentado mais do que você pode suportar. Junto com a tribulação, diz a palavra, Ele te manda um livramento. E o livramento muitas vezes é do lado de fora, que Ele ajuda a diminuir o problema, mas a maioria das vezes, esse livramento é dentro de você, é a presença santa do Senhor, é a paz do Senhor, é o renovo do Senhor, amém? Então eu já sei que eu tenho um ajudador dentro de mim, um ajudador pessoal, jamais me abandona. O mesmo Espírito que habitava em Jesus, o mesmo Espírito que Jesus ressuscitou Jesus, poder, está dentro de mim. Ele é aquele que me guia, é verdade, Ele é meu consolador. Diz a palavra do Senhor que Ele, além de consolar, Ele nos guia. Falamos na primeira mensagem que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então os filhos de Deus têm esse privilégio de poderem ser dirigidos pelo Espírito de Deus, amém? Vamos agora ler um outro versículo. Como Paulo escreve, aqui vemos João, como se Paulo escreve, 2 Coríntios 4 e 7. Sabendo então, glória a Deus, Paulo reconhece, Paulo ensina que nós somos templos do Espírito Santo, e nós somos chamados na Bíblia de vasos.
Vasos de barro. Barro porque fomos feitos do barro. Fomos feitos do pó da terra. Vaso porque nós somos fáceis de quebrar, de ser feitos de novo. E aqui está. Temos, porém, o quê? Este tesouro. Aonde? Em vasos de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E em seguida ele começa a dizer o que ele passou. E ele começa a dizer, falar sobre crises, sobre tribulação, coisa que todos nós passamos. Não se iluda. Às vezes as pessoas dizem, eu sou crente, Jesus está comigo. Não. Você vai passar pelas tribulações. Só que você não vai passar sozinho. Aleluias. Você tem uma proteção. E aqui Paulo começa a ensinar. E ele foi depois de Jesus, eu creio que foi um dos que mais sofreram. E ele começa a dizer aqui, em tudo somos, o quê? Vamos ler? Atribulados. Aleluias. Porém, perplexos. Porém, perseguidos. Porém, abatidos. Porém, não destruídos. E ele fala dessa crise logo após ele falar do Espírito que habita nele, um tesouro. Deus deixou esse legado, Jesus Cristo deixou esse legado conosco, o legado do Espírito Santo. O Espírito Santo habita nesse templo, nesse vaso. Ele é o tesouro de Deus em mim. Há um tesouro disponível para mim. Para quê? Para que eu entenda que a excelência do poder vem de Deus, não das minhas forças. Para que eu entenda que dependendo da crise que eu estou passando, é só pelo poder de Deus que eu vou enfrentá-la, é só pelo poder do Espírito, é só pelo poder sobrenatural que eu vou conseguir enfrentar e ultrapassar. Há coisas que você pode fazer, mas há coisas que só Deus pode fazer na sua vida. E isso é obra, não mais de Jesus, porque Ele já subiu e está à destra do Pai. Isso é obra do próprio Espírito Santo, que habita dentro de você. Aquieta o teu coração se você está passando por uma crise. Porque dentro de você há um tesouro. Dentro de você há uma pessoa, o Espírito Santo de Deus, que vai te dar a mão, vai andar ao teu lado, vai te dirigir, vai te consolar, vai te fortalecer, para que você ultrapasse esse momento difícil da sua vida. Não dá para enfrentar crises, grandes crises, sem o Espírito Santo. O poder de Deus em nós, Ele nos capacita a enfrentar os momentos difíceis. Quem está passando por um momento difícil só faz assim se quiser, não precisa. Quase metade da igreja. Então essa era a palavra mesmo que o Senhor queria falar. Porque nós entendemos muito o poder do Espírito Santo para realizar milagres. Vemos milagres. O poder do Espírito através da revelação dos dons. Mas o Espírito de Deus não é só poder para fazer milagres. É poder para fortalecer você a passar por momentos difíceis, a caminhadas complicadas. Ele te capacita, Ele te dirige, Ele te fortalece, Ele te consola. Tão grande como o milagre que o Espírito Santo faz através das nossas vidas,
no exterior, cura aqui, cura ali, outros milagres. Há um milagre que Ele faz dentro de cada um de nós. Hoje eu quero falar um pouquinho melhor, explorar um pouquinho mais, já que temos muitos irmãos passando por esse momento difícil, como enfrentar a crise. E me veio no coração, na verdade, essa passagem que me levou a pregar essa mensagem, 2 Reis 4. Vamos aprender agora, um exemplo. Vamos aprender agora como uma viúva enfrentou a crise e saiu dela dando glória a Deus. Amém? 2 Reis 4, uma passagem muito conhecida. 2 Reis 4, versículo 1. Quem crê que o Espírito Santo está aqui, que Ele é digno de ser louvado, dá um glória a Deus bem alto para a gente acordar aqui. Aleluia. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, uma esposa de um profeta, chamou Eliseu, o grande profeta daquela época, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E Eliseu: tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. A mulher estava devendo. A crise dela não era apenas financeira, como você vai ver. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma... Aleluias. Então disse Eliseu: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Depois de trazer as vasilhas vazias, não poucas, entra na tua casa, fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos, sobre os teus 2 filhos, que estão querendo levar como escravos. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Ou seja, vai enchendo as vasilhas com azeite. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Foi lá testemunhar para Eliseu e ele disse: vai agora, vende o azeite, negocia o azeite, paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei daquilo que sobrar. Eu quero que todos saibam que, lembre que o azeite e o óleo são símbolos do Espírito Santo. E vasilhas ou vasos são como cada um de nós, recipientes da presença
desse óleo do Espírito Santo. Amém? O que acontece aqui então? Temos uma viúva que está em crise. A primeira coisa, ela perdeu o marido dela. Perdeu um homem de Deus. Então ela está em luto de uma perda muito grande. Eu quase senti isso quando Maria teve muito mal, e eu vi como eu fui derrubado. A dor é muito grande. A pessoa que sempre esteve ao seu lado, o seu cônjuge. Mas existem outras pessoas que nós amamos, que se vão, e aquilo dói. E naquele tempo as mulheres tinham uma posição inferior, e elas quase não conseguiam provisão para a sua família. Além da dor que ela tinha da perda, ela tinha um problema financeiro, começou a acumular dívidas, ela não conseguia pagar as dívidas. E aí, como era usual na época, os credores vieram. Como é que se paga? Simplesmente, não tem nada, manda os teus 2 filhos, que eles serão escravos, e vão me servir, até que eu ache que a dívida foi totalmente paga. A crise chega ao extremo. Eu perdi um ente querido, estou de luto, está doendo muito. 2, estou endividado. 3, agora querem levar as 2 coisas que eu tenho. A única coisa que me sobrou, os meus 2 filhos. Mas não vão levá-los apenas para qualquer lugar para que eles cresçam. Não. Pelo contrário, eles vão ser servos. Eles vão ser cativos. Que sentença foi jogada sobre essa mulher. Que crise que ela entrou. Que tribulação que ela está entrando. E aí, ela começa a agir. Muitas vezes, quando nós entramos em crise, é natural. A gente se isola, muitas vezes a gente fecha a porta, fica chorando na cama, se isola. Eu te digo uma coisa a você, na maioria das vezes, isso não vai dar certo. E ela viu, ela disse, eu tenho uma crise, eu não sei qual é a solução, mas uma coisa eu sei, da onde vem a solução? E ela não se isolou, e ela procurou aquele que era o homem de Deus que ela conhecia. Ela entendeu que a solução da crise dela vinha de quem? Vinha de Deus. E ela se aproxima dele, e ela diz, olha, aquele que era servo teu, Eliseu, aquele que te serviu por muito tempo morreu, e agora está acontecendo isso, e agora eles vão levar, o que eu faço? E o Eliseu ficou, o que eu vou fazer? Mas aí Eliseu, como homem de Deus, lembrou que Deus usa aquilo que nós temos, o pouco que nós temos, para fazer os milagres. O pouco que temos nas mãos de Deus, Deus vai multiplicar. O pouco que você tem hoje nas tuas mãos, Deus quer, pode e vai multiplicar. Aleluia! Então ele perguntou, o que você tem? O que você tem nas mãos? Lembra da multiplicação dos pães? Milhares de pessoas. Os discípulos disseram, eles não têm o que comer. O que nós temos aí? Temos 5 pães e 2 peixinhos. E a partir dali, Jesus multiplicou um pouco e deu para todos, ainda sobrou. Glória a Deus. Diga, o meu Deus é um Deus de abundância. O meu Deus é um Deus de milagres. O meu Deus é um Deus que cumpre sua palavra. E ela sabia você conhece o Salmo, pode colocar aí o Salmo 37, a partir do 24, 25, bota por favor. Ela sabia uma coisa, a minha
a minha descendência do meu marido, que é um homem de Deus, que segue a Deus, é uma descendência abençoada. Está escrito na palavra. Não, vai para o 25, por favor. 25. Aqui é Davi dizendo, quando a idade dele já estava avançada: fui moço, eu também, e já agora sou velho, porém eu jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. 26. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será, a tua descendência será abençoada, disse o Senhor. Então aqui você tem um decreto dizendo: eles serão cativos, e tem a palavra de Deus dizendo: não, eles são livres e abençoados. E aqui você está no meio: ou eu fico com o decreto dos meus credores, ou eu fico com a palavra do meu Deus. Vá ao seu Deus, busque o seu Deus, abrace a palavra dele, confie nele, porque ele vai te tirar dessa, ele vai transformar o pouco e multiplicar para a glória dele. Aleluias. Então ela procurou ajuda. Diga para o seu irmão: busque solução em Deus. E ela aí continuou, Eliseu falou: o que tens na tua casa? Ela falou: não tenho nada, a não ser uma botija com azeite. Ela, com os olhos humanos, ela disse assim: eu não tenho nada, a não ser uma botijinha de azeite. É muito pouco para pagar minha dívida. Ela não valorizou, é muito pouco para pagar minha dívida. E aí o profeta disse assim: agora eu já sei o que fazer com você. E orienta ela: eu já sei o que Deus vai usar. Tem um louvorzinho que diz, bem antigo: quero que valorize o que você tem. O Espírito Santo, o azeite, está dentro de você. Ele disse: vai, pega vasilhas emprestadas, vasilhas vazias, não poucas. Todo milagre, ou a maioria esmagadora dos milagres que Deus faz, você tem a sua parte. Você é cooperador de Deus no milagre. Em geral você faz o possível e Ele faz o impossível. Em geral Ele te dá uma ordem. Para o ceguinho Ele falou: vai lá e lava teus olhos na piscina lá, você nem me lembra o nome do negócio lá. Tanque de Siloé, vai no tanque de Siloé. Bom, ele tinha duas alternativas: ou obedece, tem fé. Como? Lavar, vou enxergar? Ele foi, lavou, enxergou. Vai. Tem uma hora que Deus fala: vai, faz isso, e dá direção. E ela foi, e ela recolheu vasilhas vazias e não poucas. E aí o profeta disse: agora entra na tua casa, fecha a tua porta. Não começa a falar das coisas que eu estou te dando, não começa a falar dos teus problemas para aqueles que não podem resolver. Agora é você e Deus, é a tua casa e a tua família. Agora é no privado, é privacidade.
Tem um pastor amigo meu, que ele brincava assim, por favor, não fale dos teus problemas para as pessoas. 90% delas não estão nem aí. E ele exagerava. 10% delas ainda estão se alegrando porque você está com problema. Claro que é uma brincadeira que ele fazia, é um exagero que ele está falando, mas não está muito distante do conselho que ele dá. O que adianta eu ficar falando do meu problema para quem não pode me ajudar? Ela falou com a pessoa que podia ajudar, a pessoa que naquela época estava mais ligada a Deus. E agora ele fala, fecha a tua porta, na privacidade. E agora, pega o que você tem. Bom, essa aqui é uma botija de azeite para você, tá bom? E aqui são os vasos. E ele diz, pega e começa a derramar o azeite. E derrama. Os vasos são maiores do que a botija, você sabe disso. E eram muitos vasos, não só um. Então ela derramava, enchia e dizia para os seus filhos, traz outro. Vinha o próximo, ela derramava, enchia, dizia, traz outros. Enquanto havia vasos disponíveis e vazios para encher, o azeite era derramado. Até derramou um pouquinho, você viu? O azeite era derramado. Você conhece o milagre da multiplicação dos pães? Mas esse aqui é o milagre da multiplicação do azeite. O azeite, o símbolo do Espírito. O que é que você tem dentro da tua casa? Você tem o Espírito do Senhor dentro de você. E Deus quer usar você para preencher os vasos que estão ao seu redor. E no momento que você começa a derramar, Deus faz um milagre e começa a te encher de novo. Há um milagre da multiplicação do azeite do Espírito. Lá no Novo Testamento, há algo parecido, quando Jesus fala, quem tem sede, vem a mim e bebe. Entrando, bebe dele, da água dele. Próximo versículo, entrou um copo d'água. Aquele que crê em mim, do seu interior, fluirá o copo d'água que ele bebeu, fluirá rios de águas vivas. O pouco da unção que Deus te deu, quando você começa a oferecer, vai multiplicando, vai derramando, Deus vai multiplicando a unção do Espírito na tua vida, e quanto maior a unção do Espírito da vida, mais você está capacitado para enfrentar a crise que você está vivendo. Sem o Espírito Santo, você não consegue enfrentar a crise que exige o sobrenatural. Portanto, Deus está chamando todos nós hoje aqui, aleluias, para nos encher do Espírito Santo. Cada vaso hoje aqui disponível e vazio, Deus hoje quer encher. Aleluias. E a história não acaba, e foi assim. E eles chegaram até a última vasilha, e quando todo cheio de vasilhas cheias, na última, não tem mais vazia, a vasilha não saía mais nada.
limitou o milagre do Senhor? Quem limita o milagre de Deus somos sempre nós. Deus derrama nas nossas vidas de acordo com a nossa capacidade. Primeiro, fé e capacidade de administrar. Se aquela moça pegou 15 vasilhas, Deus preencheu as 15. Se aquela moça pegou 20 vasilhas, Deus preencheu as 20 vasilhas. Quem limita o milagre não é Deus, quem limita o milagre somos nós. Aonde há espaço para Ele preencher, Ele preenche. Há espaço no teu coração hoje para Deus preencher, Ele preenche. Ou há lixo dentro de você, lembra das pedrinhas? Ou há lixo, ressentimento, ódio, desejo de vingança, tudo isso aí estão ocupando um vaso que precisa ser cheio nesta manhã. Para quê? Para que você possa enfrentar a crise que você está vivendo, para que você possa dar a volta por cima na crise que você está vivendo. Volto para cá, depois a gente volta para lá. Volto para cá. E ela aí encheu, o azeite parou quando não tinha mais vaso. O tamanho do milagre é o tamanho da tua fé. Aleluias. Então, ela voltou e testemunhou. Amados do Senhor, muita gente está sendo curada, poucos testemunham, tem vergonha. É nesse momento que Deus espera que você faça, porque o nome dele é glorificado. Então foi ele e fez saber ao homem de Deus e disse, aí o homem de Deus diz assim, vai, vende o azeite, paga o quê? Aleluias. Paga as tuas dívidas e vive do resto. Nossa, quantos vais esse homem falou para essa mulher? Vai, pega as suas vasilhas emprestadas vazias. Vai para a tua casa, fecha a porta. Deixa Deus derramar. Agora, vai. Você agora está cheio de azeite. Viúva, você agora está cheia de azeite. Vai, negocia. Paga a dívida. E ainda vai sobrar para você e seus filhos viverem dignamente. Primeiro, a sobra. Deus é um Deus de abundância. Não só nesse milagre, o milagre da multiplicação dos pães, todo mundo foi alimentado e sobraram 12 cestos cheios, lembra disso? Paga a dívida. Vai. Condição número 1. Você está cheio de azeite? A tua casa está cheia de azeite? Então você tem condição de negociar a sua dívida. Você tem condição de pagar as suas dívidas. E agora eu saio do material para o espiritual. Quando eu estou cheio do Espírito, eu tenho condição de pagar as minhas dívidas. De procurar pessoas que eu machuquei. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus coloca isso tudo que eu fiz contra alguém. Eu vou até Ele e vou me humilhar. E vou pedir perdão.
E as dívidas que fizeram contra mim, eu vou liberar. Negociar a dívida nesse assunto espiritual não deixa de ser negociar, limpar o teu coração, limpar o perdão, liberar pessoas, restaurar relacionamentos às vezes até muito próximos, cônjuges, filhos, noras, sogro, sogra. E Deus diz: olha, eu te encho, mas eu te encho para que você limpe de vez. Eu te encho para que você restaure a sua vida. E a restauração da sua vida começa com a restauração daqueles que estão próximos de você. Não fique devendo a ninguém. Se você fez mal a alguém, o meu Espírito vai colocar dentro de você a capacitação de se humilhar e pedir. Se alguém fez mal contra você, o meu Espírito vai te capacitar a perdoar. Talvez você esteja passando por crises, até porque deixou de perdoar. Conhecemos o que Jesus nos ensinou em Mateus 18. Aquele que não perdoou o irmão, pediu perdão a Deus, Deus deu daquela grande dívida, e na hora de perdoar o irmão, ele quis botar o irmão na cadeia, lembra disso? Aí o Senhor falou o que para ele? Vou te colocar agora nas mãos dos verdugos, dos atormentadores, até que você perdoe do fundo do teu coração. Para perdoar do fundo do seu coração, isso é impossível o homem, mas é possível o Espírito Santo que habita com você. O Espírito Santo te capacita a perdoar. O Espírito Santo te capacita a negociar tuas dívidas, a quitar os teus débitos. E aí sim, você é livre, porque Ele vai deixar abundância sobre você. Há certas dívidas. Às vezes eu oro, jejum, e a crise está lá. Talvez seja porque é necessário perdão. Negocie essa dívida com a ajuda do Espírito, e depois desfruta tudo que Deus tem ainda para você. Ele tem a paz dele, Ele tem o amor dele. Diga comigo: o Espírito Santo tem poder para nos capacitar a enfrentar e sair vitorioso das nossas crises. O ponto de partida de tudo isso é o azeite na botija. É o azeite dentro de você. É valorizar o que você tem. Que hoje talvez seja pouco, porque você tem só um pouquinho do Espírito dentro do teu coração. Mas o Espírito do Senhor quer encher. O Espírito do Senhor quer derramar. O Espírito Santo vai ser capacitado. Então, qual é a resposta? Como enfrentar a crise? Bom, primeiro, é necessário azeite. É necessário azeite no vaso, na vasilha. É necessário ser cheio do Espírito. Vamos a uma crise no Novo Testamento bem rápida. Atos 4.
O contexto de Atos 4 é: discípulos já receberam o derramar do Espírito Santo. No capítulo 3, a primeira cura de um coxo, que Pedro e João fazem bem perto do templo. E aí os religiosos começam a perseguir, a se opor ao evangelho e à pregação deles. Pedro e João são presos no capítulo 4. E eles têm um diálogo, não vai dar tempo da gente pegar esse diálogo. E depois disso, eles conseguem ser liberados. Vou no 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. Foi a primeira vez, né? Soltaram, não tendo achado como castigá-los por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Eles estavam cheios de azeite. Ora, tinha mais de 40 anos que aquele coxo estava ali no templo, que não andava. E ele foi curado para a glória do Senhor. Amém? E aí Pedro e João saíram e foram procurar os irmãos. E os irmãos ouviram que a perseguição, a oposição começou em cima da igreja. Diga, a oposição começou. Diga comigo. A oposição começou em cima da igreja, tentando impedir que a igreja se expanda, tentando impedir que a igreja pregue o verdadeiro evangelho, tentando impedir que a igreja cure os enfermos, liberte os cativos, traga o reino. Vendo? Então, ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus. E eles dizem assim: uai, estava tão bom o Pentecostes, estava tão bom os milagres, estava tão bom isso aqui, mas agora começou uma crise. Agora começou uma oposição. Agora começou uma perseguição. Eles disseram: tu soberano, 24, tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E eu vou pular, porque já está muito longa a palestra. Aí eles continuaram orando, e foram para o 29, por favor. E o que eles pediram para o 29? Agora, Senhor, olha para essas ameaças, olha para essa oposição, olha para essa perseguição aos teus servos. Eles se chamavam servos de Deus. E concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua. Em outras palavras, concede. Senhor, nos capacita a enfrentar essa oposição, porque nós não queremos recuar. Nós somos teus, fomos resgatados por ti, a nossa vida está nas tuas mãos, tu és o nosso Deus poderoso, mas a perseguição está ficando cada vez maior. Concede-nos, dá-nos, capacita-nos a prosseguir, capacita-nos a enfrentar a crise. E mais, enquanto intrepidez a tua palavra, enquanto nós pregarmos a tua palavra, estendes a mão para fazer o quê? É o 30, por favor. 30. Estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do Senhor, do teu santo servo Jesus. Eles estavam na maravilha, vendo o poder de Deus, receberam o Pentecostes, viram línguas estranhas, viram pessoas traduzindo, eles falavam com a linguagem de cada um, né? Em árabe para um, em sei lá o que para o outro, e eles entendiam. Glória a Deus, eles estavam lá, muito bom. E aí Pedro
de João, cura um coxo que estava no templo há não sei quantos anos, e não sei o que, aí começou a se levantar a perseguição. Eles dizem assim: não, nós somos teus, nós somos cheios do teu Espírito, nós queremos cada vez mais. Já aconteceu Atos 2, já, nós estamos, mas agora tem uma crise na nossa frente, e de vez em quando a gente fica, quem fica desanimado diante de crise aí? Quem fica com medo de continuar prosseguindo num caminho que parece que tem uma grande oposição aí? Só eu. Está junto. Aí, ele diz assim: não, de novo. Se eu estou em crise, eu não posso enfrentar sozinho. Eu não posso enfrentar com as minhas forças. Mas eu sei alguém que tem a solução dessa minha crise. Eu sei de alguém de onde vai vir a solução. Eles se uniram, aleluias, unânimes juntos. Senhor, concede-nos, capacita-nos para que a gente pregue a tua palavra, que a gente não desista, para que a gente encare essa oposição, para que a gente encare essa crise mais ainda. Enquanto a gente estiver pregando a palavra, vem com curas, vem com sinais, continua fazendo o que tu estavas fazendo. Nós não nos importamos com essa oposição, porque nós sabemos o Deus que nós, aleluias, e eles fizeram isso em nome de Jesus, aleluias. E o que vem no próximo versículo? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Como você enfrenta uma crise cheio do Espírito Santo? Vocês pediram ao Pai para que dessem condições de vencer a crise, e vencer a oposição. A resposta do Pai foi: derrama azeite no vaso, enche cada um. O que é necessário para vencer as crises? Estou falando de crise mesmo. Ser cheio do Espírito Santo. Quem capacita é Ele. Quem dirige é Ele. Quem consola é Ele. Tem que ter azeite na vasilha. Mateus 25. Lembra de Mateus 25? 10 virgens, 5 nécias, tolas, as 2 por fora, as 10 por fora eram iguaizinhas, 5 sem azeite, e 5 com azeite. Sabemos a história. Não estavam preparadas as 5, ficaram de lado, e não subiram. Quem subiu? As que tinham azeite na botija. Não dá para enfrentar a crise sem azeite na vasilha. Não dá para enfrentar a crise, não dá para enfrentar os últimos dias que estamos vivendo. Você está vendo como é que está a violência? Você está vendo como é que está a incompreensão? Você está vendo que, como eu vivi algumas décadas atrás, com todo respeito, sempre teve problemas. Irmão, quem viu antes e viu depois, está demais, irmão. Temos orado e Deus tem falado, está pior do que Sodoma e Gomorra. Preparem-se para o que vem. E como é que eu me preparo? Enchei-vos do Espírito. Procurem o Espírito do Senhor. Mas eu não conheço Ele ainda. Você vai conhecer. Busca. Vem aos cursos, vem ao culto. Daqui a pouco alguém vai se aproximar de você que conhece, vai te discipular.
Hoje Deus quer fazer um milagre. Hoje Deus quer encher os vasos. Há vasos disponíveis para encher nesse lugar. Há vasos vazios. Ou há vasos cheios de lixo. Se durante a pregação você lembrou, reconheceu alguma coisa que você sabe que é lixo no teu coração, pede perdão a Deus agora, para que depois a gente possa encher você. Abre espaço. E depois nós vamos pedir que o Senhor se derrame. Traga vasos vazios. Se esvazie agora do que não presta. Como? Confessa a Deus e pede. Pede perdão. Reconhece que você precisa pedir perdão a alguém. Diga comigo: Senhor, eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Espírito do Senhor, tu és aquele que nos conduz, que nos capacita. Sonda o meu coração e mostra aquilo que precisa ser retirado. Agora que você que está passando por uma crise de saúde, financeira, de relacionamentos, fique de pé, que eu quero orar com você. Diga assim: Senhor, obrigado pela tua palavra. Hoje eu entendi que com as minhas forças, dificilmente eu vencerei essa crise. Aprendi também que teu Espírito, que habita em mim, está disponível. Esvazia meu coração e vem me encher essa noite, essa manhã. Eu sou um vaso vazio, desejando mais de ti. Começa a levantar suas mãos e deixa o Espírito do Senhor fazer a obra. Vem, Espírito do Senhor. Pastores, venham à frente. Diaconisas, diáconos, a menos daquele que está servindo lá atrás. Se você se sente em condições hoje de derramar azeite, agora eu vou seguir a orientação do profeta Eliseu. O que você tem, começa a derramar nos vasos vazios e disponíveis. Nós vamos orar aqui.
Nós vamos organizar uma fila dos vasos. E assim como aquela mulher falou, traz mais um vaso. Nós vamos pedir, traz mais um vaso. Nós vamos derramar. Senhor, unge essa mão, Senhor. Unge essa mão, Senhor. Unge essa mão, Senhor. Essa botija, Senhor. Unge essa botija, Senhor. Unge essa botija, Senhor. Unge essa botija, Senhor. Unge essa botija. Unge essa botija. Pastora, que bom que você está aqui. Unge essa botija. Só um instante, vamos fazer uma. Passa aqui para mim, pastor. Tá bom. Amém, Jesus. Não, deixa aqui. Senhor, precisamos de Ti agora. É o Teu sobrenatural. Nada temos em nós mesmos, a não ser o Teu próprio Espírito. Que o Espírito agora tenha liberdade, Senhor. Que haja um milagre da multiplicação, da unção, do azeite. E que a cada vaso que vier até aqui, Senhor, possa receber mais do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Roque, você está aí? Tá bom. Você está com problema? Está com a garganta ruim? Então fica. Em nome, recebe. Em nome de Jesus. Agora, por favor, quem pode organizar aqui uma fila? Você pode me ajudar? Não, eu fico com você. Vai fazendo assim, ó. Só um código 3. Vai para o outro lado, pastor. Pode, vem. Vem aqui comigo, 3 aqui. E vem, vai vindo. Vai para lá, ó. Ou para cá. Vai. Vaso novo, enche. Vaso novo, enche. Vaso novo, enche. Vaso novo. Vaso novo, Senhor. Derrama teu azeite. 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 Enche. Enche com teu Espírito, Senhor. Enche o vaso. Enche o vaso. Arabadalabai, adalabalabai. Shabaradalabadabalabashai, adalabalabashai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Márcia, o Senhor te abençoe. Márcia. Senhor, enche o vaso. Vai vindo pedindo, Senhor, quero mais de Ti. Vai pedindo. Mais. Vai enchendo. Mais. Agora pare e ouve. Agora só ouve. Alabachaias. Sabarada, alabachai, labada, labai. Mais azeite, Senhor. Mais azeite. Enche, Pai. Shabarada, labachaba. Shabalabarada, labalabashabada, labasada, bate baixo dela. Que vem, como ser cheio do Espírito, ok? Dá a mão para o seu irmão do lado. Dá a mão para o seu irmão do lado que nós vamos orar. Aleluia. Mesmo que você está na fila, pode dar a mão, depois você volta para a fila, não tem problema. Ninguém vai roubar teu lugar não, pode dar a mão para o irmão do lado. Deu na fila mesmo, ok. Então, irmãos, hoje nós vimos que para enfrentar crise, últimos dias, tem que estar cheio. Semana que vem, como ser cheio? Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos.
por esse dia de glória, Pai. A Tua presença, Pai, é a essência do Evangelho. Obrigado pela Tua presença nesse lugar. Leva-nos, Senhor, agora em segurança aos nossos lares, debaixo da Tua unção e debaixo da Tua proteção, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito estejam conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Quem quiser continua.